Nós somos, nós somos líderes, né? E durante muito tempo, muitos anos, na igreja cristã, era proibido falar de política. Eu aprendi quando me converti, pastor Jairo, que política era coisa do diabo. E que a gente não podia entender sobre política, falar sobre política. Isso era coisa do mundo. Me disseram que pelo fato de eu estar no mundo e não pertencer ao mundo, que eu tinha que viver alheio à política. E durante muitos anos a igreja evangélica foi ensinada assim. Os crentes foram ensinados assim. E na hora de votar, o que a gente faz? Vota em qualquer um. Ou até, não só os crentes, mas as pessoas de uma forma geral, vota naquele que lhe dá um benefício qualquer. O candidato oferece uma cesta básica e a pessoa vota nele. O candidato oferece alguns sacos de cimento para a construção de uma casa, para a reforma de uma casa, e a pessoa vota nele. E assim foi. E assim foi. E hoje, depois de longos anos, olha o que aconteceu. Olha a situação que chegou o nosso país. Olha a situação que chegou a nossa cidade, o nosso estado. Está falido. A cidade está falida. O estado está falido. O Brasil está falido. Mas alguém pode dizer assim: não, é porque o Brasil é um país pobre. Não é. Não é. O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos, de milho, soja, feijão, arroz. Um dos maiores produtores mundial. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina, carne suína. Ele exporta para vários países. O Brasil é um enorme produtor de minério de ferro. Vai minério de ferro daqui para a China. Bilhões e bilhões. O Brasil produz hoje uma quantidade enorme de petróleo, gás. O Brasil tem riquezas. O Brasil tem ouro. Então, o Brasil é um país rico. O Brasil é um país muito rico. Só que o Brasil é um país mal administrado. O Brasil é um país mal governado. Falta nos brasileiros o que tem de mais nos Estados Unidos, que é patriotismo. Patriotismo é o sentimento de amar a sua nação, amar a terra aonde vive, aonde se alimenta, aonde cria os filhos. O brasileiro não tem patriotismo. O brasileiro não é patriota. As pessoas que são eleitas para os vários níveis de governo, elas estão ali, a grande maioria, para se dar bem. Não é pelo país, não é para trazer benefício aos brasileiros, à nação.
é para se dar bem, é para enriquecer. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Tivemos a Copa do Mundo, tivemos as Olimpíadas, e aí na televisão, nos meios de comunicação, os repórteres diziam: não, isso será bom para o Brasil, será bom porque vai nos deixar um grande legado, grandes construções, obras, benfeitorias, estradas. Hoje, após a Copa do Mundo, após as Olimpíadas, nós estamos vendo o legado que isso nos deixou. O legado de obras superfaturadas, o legado de roubo, extravio de dinheiro, milhões, bilhões, bilhões, obras que foram feitas e que agora está se deteriorando, porque nunca mais vai ser usada. Sabe para quê? Para arrecadar dinheiro. No Brasil é assim. No Brasil é assim. Mas aí, o brasileiro, o eleitor, e principalmente aqueles que têm menos acesso a informações, as pessoas que têm menos cultura, menos acesso a meios de comunicações, eles se deixam levar por qualquer candidato que aparece e diz assim: vota em mim, você está precisando de quê? Eu vou te dar uma dentadura. Você está precisando de quê? De um remédio? Eu compro para você, mas vota em mim. E o brasileiro, o eleitor, ele vota. Ele não sabe quem é a pessoa, ele não conhece a índole, ele não conhece o passado daquele candidato, ele não sabe nada, e ele vota, ele assina uma procuração para aquela pessoa o representar. E aí, depois que essa pessoa é eleita, ela vai governar para o seu próprio proveito. Ela vai tirar dinheiro dos cofres públicos para encher o seu próprio cofre. Essas pessoas, elas vão enganar. Elas vão chegar na imprensa e vão dizer que estão fazendo um monte de coisa, quando na verdade estão fazendo nada. Nada. E aí aquela pessoa que recebeu um saco de cimento para votar, aquela pessoa que recebeu uma dentadura para votar, ela vai levar o filho que se acidentou em casa, ela vai correr para o pronto-socorro, ela vai correr no UPA, o filho está sangrando, tem que levar ponto, ela não tem dinheiro para pagar um médico particular, é pobre, como a maioria de nós somos pobres, não tem plano de saúde, mas o candidato tem plano de saúde, e dos melhores. Aí, quando ela chega lá no UPA, não tem médico. Quando ela chega lá no UPA, não tem remédio, não tem anestesia para aplicar, não tem a linha para costurar, para dar o ponto, não tem nada. Sabe por que não tem nada? Porque o candidato, que aquela mesma mãe, a mãe que está com um filho sangrando, o candidato que ela votou, entrou lá e roubou. Ela ganhou uma dentadura para votar, ganhou um saco de cimento para votar, mas vai ficar 4 anos sendo roubada, sendo defraudada. Vai procurar auxílio público e não vai ter, porque desviaram o dinheiro, porque furtaram, porque roubaram. Está na hora, gente, já está passando da hora, a nossa mente mudar. Nós precisamos mudar.
Mas aí você pode perguntar: é tudo farinha do mesmo saco? Vou votar em quem? Eu vou votar em quem? Eu concordo com você. Nós estamos sem opção. Nós estamos sem opção. Mas sabe, eu posso até me arrepender disso que eu vou dizer para você. Mas se você não tiver um candidato que você conheça, que seja ficha limpa, vota em branco. Eu vou fazer isso. Pelo menos, se eu precisar de um hospital, eu vou saber que não foi um salafrário que eu votei que destruiu aquele hospital, que roubou. Eu vou saber. E outra coisa, cuidado com líderes espirituais, pastores, que vão para a mídia pedir voto para candidatos. É em benefício próprio, é em benefício pessoal. Pode ter certeza nisso. Pastores elegendo parentes, pastores elegendo amigos, elegendo membros da sua igreja. É em benefício próprio. Pode ter certeza nisso. Cuidado. Não, eu vou votar no fulano de tal porque é o pastor fulano de tal que está indicando, então é gente boa. Não vai nesta. E no tempo da eleição, eles aparecem na comunidade. A rádio tal vem fazer um culto na igreja. Ligam para o pastor, lá na comunidade, na favela. Eles nunca procuraram o pastor. Nunca quiseram saber daquela comunidade. Mas vai se aproximando as eleições. Pastor Ivanildo, aqui é o fulano de tal, dono da rádio tal. A gente quer fazer um culto aí na sua igreja. E olha, nós vamos levar vários cantores, tudo de graça. Sabe para quê? Para pedir voto. Para pedir voto. E depois que você vota neles, eles nunca mais aparecem ali. Nunca mais. Então, olha só, conselho que eu vou te dar. Não tem nenhum candidato? Vota branco. Vota em branco. Confirma. Deputado estadual, branco. Confirma. Deputado federal, branco. Confirma. Governador, vai ter eleição para governador agora, né? Não tem candidato? Branco. Confirma. Presidente. Eu tenho um candidato para presidente. Não vou falar. Eu não vou falar. Mas eu tenho um candidato para presidente. Quem sabe aí para frente eu fale. Eu tenho. Eu acho que vai ser. Eu acho que será o único candidato, a única votação minha que eu não vou votar em branco. Eu acho. Até agora. Mas está na hora do brasileiro mudar. Está na hora. Eles conseguiram, o Partido dos Trabalhadores, que governou 7 anos o país, eles conseguiram afundar o país. 13 anos. Eles conseguiram afundar o país. Eles conseguiram afundar a Petrobras, a maior empresa de exploração de petróleo do mundo. Eles conseguiram afundar a Petrobras. Mas hoje, o Lula, para algumas pessoas, ele ainda é um herói. Mas sabe por quê? Porque o Lula deu uma mísera
Bolsa Família, mísera Bolsa Família para eles. Uma mísera Bolsa Família. Não, é um herói. Mas quando a pessoa vai procurar a ajuda pública, o país está falido. Porque o PT faliu. Nem na época da ditadura, do governo militar, que eu peguei um pedacinho, o Brasil esteve como está hoje. E eu me lembro do último presidente militar que o Brasil teve, o Figueiredo, general. Por falar nisso, eu tenho saudade do general. Ele, de uma vez, momentos antes da sua saída, ele disse: vocês terão saudade de mim. Vocês sentirão saudade de mim. E olha eu aqui, sentindo saudade do general. Porque o nosso país está uma verdadeira bagunça. Está uma verdadeira bagunça. E se Deus não tiver misericórdia de nós, vai piorar. Então oro para que Deus possa estar mudando a forma de pensar dos brasileiros. Amém, gente? É preciso. É muito preciso. Parou? Para, Zé.